Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os processos de transferência de calor. Aqui uma introdução ao assunto. Vamos pegar um sistema físico qualquer. Esse sistema ele tem a sua temperatura. Quando o ambiente externo a esse sistema tem um valor de temperatura diferente, nós temos uma transferência de calor entre o sistema e esse ambiente externo. Então, de uma forma geral, nós podemos ter calor entrando no nosso sistema ou calor saindo do nosso sistema. E as formas que o calor encontra para entrar ou sair do nosso sistema é dado por esses três processos de transferência: condução, convecção e radiação. Nós vamos ver a definição desses processos, quando eles acontecem, e vamos ver como se mede a taxa de transferência de calor de cada um desses processos. Vamos começar com a condução. Então, o calor se transfere de uma região de maior temperatura para outra de menor temperatura. É sempre assim que acontece, e não apenas na condução, como em qualquer outro processo de transferência de calor. Na condução, o calor se transfere pela vibração das moléculas daquele ambiente. Então nós temos que a região com maior temperatura, ela tem uma vibração mais intensa das suas moléculas. E essa vibração ela é transmitida para as moléculas vizinhas e se propaga por todo o ambiente. A condução ocorre principalmente nos sólidos, mas não exclusivamente. E aqui um exemplo de condução, a parede plana. Uma parede com certa espessura separando dois ambientes, o externo e o interno, cada um com sua temperatura. E aqui eu coloquei o calor se transferindo da parte de fora para a parte de dentro. Então estou dizendo que a temperatura externa é maior do que a interna. E nós temos que a transferência de calor, nesse caso, é dado por essa equação aqui embaixo, que eu vou destacar ela. E nessa equação, esse K é a condutividade térmica da parede, uma informação dessa parede. O A área da seção transversal, a área que o calor enxerga à frente dele para ultrapassar. L é a espessura dessa parede. ΔT a diferença de temperatura entre o ambiente externo e interno. E por último, o Q é a taxa de transferência de calor medida em watt. É o que nós queremos saber. Agora, a convecção. A convecção nada mais é do que o processo de condução, só que com o transporte por movimento das moléculas daquele ambiente. Então, além de transferir por vibração das moléculas, nós temos que as moléculas daquele ambiente elas andam para outros lugares e levam consigo a sua temperatura. Ocorre nos líquidos e gases, ou seja, nos fluidos. E aqui embaixo um exemplo. Aqui eu coloquei um tubo por onde anda óleo quente dentro dele e do lado de fora nós temos água fria. Então, do lado de dentro, a temperatura é maior do que do lado de fora. O calor se transfere de dentro para fora, atravessando as paredes desse tubo. E nós temos que o calor aqui ele é de convecção, porque o lado de fora nós temos um fluido. A equação é essa aqui embaixo, onde o H é o coeficiente de convecção, uma informação sobre o fluido, que nesse caso é a água. O A é a área em contato com o fluido, então seria, nesse caso, a área lateral desse cilindro, por onde o calor vai ultrapassar, ele vai andar. ΔT, a diferença de temperatura. E, por último, Q, a taxa de transferência de calor. E eu vou colocar aqui embaixo essa diferença de temperatura melhor especificada. É a diferença de temperatura da superfície do nosso tubo, que a gente pode considerar como sendo a mesma temperatura do óleo, e a temperatura do fluido, que é a água.
E agora o processo de transferência por radiação. Todo corpo ele emite radiação. Basta que você tenha temperatura e você já está emitindo radiação. Então, nós temos que a fórmula de transferência por radiação é essa daqui. Se fizer a distributiva, nós temos uma primeira parcela que ela diz respeito à energia que você produz e joga fora, que você emite. E a segunda parcela, que vai ficar negativa, tem a ver com a energia que você acaba absorvendo de outros corpos que estão emitindo. Vou destacar essa informação aqui. Então, essa aqui é a quantidade de radiação líquida que nós chamamos. Existe a parte de emissão, a primeira parcela é a radiação, e existe a parte de absorção, a segunda parcela negativa, que nós chamamos de irradiação. Nessa equação, epsilon é a emissividade do material, é a quantidade que você consegue absorver e emitir de fato da sua energia. O A é a área da superfície do material e o Q, como sempre, é a taxa de transferência de calor. Aqui o sigma é uma constante importante, a constante de Boltzmann, com sempre esse mesmo valor. Ts, ou apenas T, a temperatura da superfície, e o TV, temperatura da vizinhança. Então, esse é o processo de transferência por radiação. Agora, um assunto importante. Toda vez nos estudos dos nossos sistemas, nós temos que promover a conservação da energia. Então, nós pegamos um tal de volume de controle, a porção do nosso sistema que nós vamos analisar as energias, a fim de descobrir uma informação importante como a temperatura em alguma região ou então a taxa de transferência de calor. Sempre nós vamos ter essa equação aqui. A energia gerada naquele seu volume de controle, mais as quantidades de energia que estão entrando, menos as que estão saindo, tem que ser iguais a um possível acúmulo de energia do seu sistema. Vou destacar essa equação aqui. A energia gerada, ela pode ter natureza elétrica, nuclear ou química. Por exemplo, se você tiver um circuito elétrico dentro desse seu volume de controle, então você tem geração de energia elétrica. E, no final das contas, você pode ter um acúmulo de energia, e esse acúmulo é sempre proporcional à variação da temperatura com o passar do tempo. E, por exemplo, se você tiver um acúmulo de energia que acaba mudando a temperatura do seu sistema, essa equação pode ser utilizada para o acúmulo de energia. Ou ainda, se você tiver um acúmulo que no final das contas provoca uma mudança de estado físico, você pode utilizar essa outra equação para o acúmulo de energia. Então, acúmulo de energia tem a ver com variação da temperatura com o passar do tempo. E aqui do lado eu vou falar sobre uma ideia importante, mas antes disso, os processos de transferência de calor que nós discutimos agora mesmo ali atrás, condução, convecção e radiação, essas formas de energia estão contidas na parcela de energia que entra no sistema ou que sai. Então, são as energias que entram ou que saem do sistema, é aí que está contida essas três formas de transferência de calor. E agora aqui do lado uma tabelinha importante. Algumas vezes nós vamos desejar medir a taxa de transferência de calor, que vai ser o Q medida em watts. Outras vezes nós queremos saber sobre o fluxo térmico, que nada mais é do que a taxa dividido pela área. Nós chamamos de Q duas linhas. Ou algumas vezes a taxa por volume, que é o Q ponto. É muito fácil relacionar essas três grandezas físicas aqui. Então, todas elas dizem respeito ao calor que está entrando no sistema, cada uma da sua forma. E vocês têm que assistir, para a aplicação da teoria, os vídeos problema 1.11 do Incropera e outro vídeo, problema 1.39, também do Incropera. Essa foi a introdução aos processos de transferência de calor.